queridos, a palavra do Senhor. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Repita comigo assim: és tu aquele Daniel, dos cativos de Judá? Amém. Queridos, eu quero utilizar esse texto bíblico para ministrar-lhes, subordinado ao seguinte tema: quem sou eu na Babilônia? Repita comigo no 3, 1, 2, 3, bem forte, diga assim: quem sou eu na Babilônia? Pergunta a alguém: quem é você na Babilônia? Ser crente em Jerusalém, todo mundo é. Todo mundo levanta a mão, dá glória, fala a língua, Deus usa na marcha. Agora eu quero ver você ser crente dentro da Babilônia. Então é nesse contexto que a gente vai meditar, no contexto da vida do profeta Daniel. Daniel, queridos, quando está sendo levado cativo para a Babilônia pela mão de Nabucodonosor, ele está sendo levado com uma idade média de 12 a 16 anos de idade. Todos nós sabemos que quando ele chega dentro de Babilônia, a primeira coisa que Nabucodonosor faz é estabelecer um eunuco para ser responsável em tratar os jovens que estão recém-chegados dentro da Babilônia, para ensiná-los na ciência e na cultura de Babilônia. Então a Bíblia nos fala que eles passaram aquele período de tempo aprendendo a cultura caldeia, chegou a palavra, e esta cultura caldeia, queridos, é uma cultura muito massacrante, porque ela trata sobre a questão de politeísmo. Eles adoravam a vários deuses. Os irmãos sabem que um dos deuses mais conhecidos de Babilônia se chamava Marduk, outro também Baal, que era o deus da fertilidade, da chuva. Então os recém-chegados de Jerusalém estavam aprendendo uma cultura nova, uma língua nova, também uma questão alimentícia diferente, um culto diferente. Mas sabemos que Daniel e os demais amigos, por mais que eles fossem investidos de culturas pagãs, a Bíblia nos diz que ele, Daniel, acenda no seu coração não se contaminar com o manjar do rei e nem beber do vinho que ele bebia. Com isso, Deus dá graça a Daniel perante o eunuco, perante os homens de Babilônia, e Daniel se torna alguém de referência no contexto de desastre espiritual e moral. Sendo assim, a Bíblia fala que ele começa a galgar posições dentro do reinado de Nabucodonosor, como por exemplo, duas posições que ele tem. Ele se torna governador da província da Babilônia, que é o primeiro cargo que ele recebe, e o segundo cargo ele também recebe da inspeção como chefe da casta sacerdotal de dentro da Babilônia. Ou seja, ele comandava os magos, ele comandava os mágicos, ele comandava os feiticeiros. Daniel estava por cabeça desses homens. Então a Bíblia trata de alguém que se torna grande em um contexto de opressão espiritual. Quando percebemos, ao passar dos capítulos, o capítulo 5, meditamos sobre um Daniel que não é aquele mesmo de 12, 16 anos de idade. Nós estamos agora falando de alguém que já tem uma certa maturidade espiritual, alguém que já passou por algumas preocupações, alguns problemas no seu contexto de vida, e agora Belsazar comanda a Babilônia. Pela história, nós sabemos que nesse período quem comandava de forma primária era Nabonido, porque Belsazar é filho de Nabonido, ou seja, Belsazar é neto de Nabucodonosor. Então, quando lemos a história, percebemos que Belsazar está dentro da Babilônia, porque Nabonido ele era responsável da política externa da Babilônia. Ele ia para abrir canais, ele ia para de frente de guerra, e o seu filho Belsazar era responsável pelas questões administrativas. Ele resolvia os problemas dentro
dentro da cidade. Só que percebemos que ele entra numa situação complicada. Ele está embriagado nas suas orgias, e a Bíblia diz que ele manda pegar os utensílios sagrados que foram trazidos de Jerusalém por seu pai, no sentido de linhagem do seu avô Nabucodonosor. Na leva do cativeiro, ele traz os utensílios, os vasos de ouro, os copos de prata, as taças, tudo que se remetia à adoração e a culto de dentro de Jerusalém, ele usa para profanação. Então nós sabemos, queridos, que quando Belsazar fere o sagrado, Deus fere o trono e o governo de Belsazar. De maneira, ele começa a ver uma mão escrever na parede justamente sobre a finalidade ou fim do reinado de Belsazar. Ele se perturba, chama alguém, ninguém consegue resolver. Uma mulher se levanta e diz: rapaz, tem alguém no teu reino que no tempo do teu pai Nabucodonosor, ele interpretava sonhos, Deus era com ele e o que ele falava era verdade. Ele diz: manda chamar. Daniel vem, se apresenta, ele conta o sonho, ele diz o que vai acontecer com Belsazar. Belsazar, ele fica preocupado e atônito, porque Deus, quando tem algo com alguém, ele dá peso na sua palavra. Tem gente que fala não tem peso no que diz, mas quem tem presença e que tem essência, quando ele abre a boca, Deus dá peso naquilo que ele faz. Eu quero dizer a você, se você carrega unção, se você carrega glória, se você carrega presença, alguém que não é da mesma fé que você tem que respeitar a autoridade espiritual que você carrega. E neste início de aplicação, quero lhes dizer: Deus vai lhe dar notoriedade no meio de alguém que não professa a mesma fé que você professa. Quem sabe possa ser que seja na sua família. Quem sabe tem um Belsazar na tua casa que quer comandar o território, trazer prostituição, trazer lascívia para dentro da jurisdição. Mas tem o Daniel que ainda tem uma palavra profética para dizer que Deus comanda a atuação de Belsazar. Quem é diferente aqui, levante a mão e diga amém. Eu creio nesta palavra. Versículo 3 é interessante. É neste versículo que eu quero trazer algumas explicações. Por quê? Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Daniel entra no lugar da orgia. Daniel entra no lugar da profanação. O rei dirige a palavra a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Ele está dizendo: tu és aquele Daniel que Nabucodonosor trouxe para dentro da Babilônia. Sabe o que eu entendo com esse versículo 13 da aplicação para agora à noite? Nós não podemos ter mistura. Quando eu entendo sobre a questão de mistura, nesse contexto, como já haviam passado décadas, eu medito tanto no contexto de Daniel, com o tempo de dentro de Babilônia, eu percebo que tem muitas pessoas que mudam, porque coisas estão entrando, estão gerando mistura, e Deus não aprova mistura. Deus, ele quer transparência. Deus, ele não apoia mistura. Deus, ele requer transparência. Por que que Daniel sobressai? A pergunta é: por que que ele se destaca? Por que que ele se torna referência? Porque ele não se misturava. E quando entro no contexto de mistura, aplicando para a igreja no sentido de ambiente, de espaço, o que está fora não pode ter acesso ao que está dentro. E muitas pessoas estão trazendo de fora para dentro algo que não deveria nunca estar dentro de Jerusalém, dentro do espaço do culto. Quando eu medito em Daniel, eu medito Jerusalém dentro de Babilônia, gerando diferença. Quando eu sou gerador de diferença, a minha estrutura espiritual não é afetada pela opressão do sistema de Babilônia.
Daniel é alguém que tem história preservada, testemunho honrado, vida ilibada, e não se misturou, mesmo passando muito tempo dentro de Babilônia. Quando eu medito nisso, penso e reflito sobre uma situação preocupante. Qual? Muitas pessoas, para atraírem o público e a massa, estão permitindo costumes babilônicos entrarem dentro do ambiente de culto para lotar e preencher o espaço, quando na verdade Deus requer transparência e falta dessa necessidade de trazer o que tem fora para dentro. Nós não precisamos trazer para dentro o que está fora. Vou repetir, guarde. Nós não precisamos trazer o que está fora para dentro. Como por exemplo, fui pregar na festa de jovens e o tema era Daniel. Quase que eu ia para casa, porque quando menos espera, desligaram as luzes da igreja, colocaram a lâmpada de boate e começaram a cantar e pular dentro do templo. Eu disse: Deus, onde é que eu estou? Estou dentro de Jerusalém ou estou dentro de Babilônia? O que é que acontece? O povo, para atrair atenção, está trazendo coisa de fora para dentro do ambiente de culto, para os jovens e a geração de hoje se sentir bem. E eu quero dizer uma coisa: diabo dentro de igreja não dá certo. Aqui dentro de Jerusalém, primeiro tem que ter presença, segundo tem que ter ordem, terceiro tem que ter princípio. Aonde não tem presença e não tem ordem, não tem princípio, Deus não governa. Mas nesta noite aqui na Rua da Areia tem Deus, tem presença, tem ordem e tem princípio. Se você quer, diga amém. Precisamos preservar isso. É mistura. Jovens agora estão fazendo rios nos Instagrams, colocando músicas de batida para serem descolados, para atrair seguidor. Pessoas que não são mais conhecidas, porque se misturaram com o tempo de crença, se conformaram com o ambiente que estão localizados. O crente não pode se conformar com o espaço e o território de Babilônia. Ele tem que se transformar em Deus para ser referência dentro de Babilônia. Nós estamos perdendo esta percepção de sermos referência dentro de Babilônia, porque é mais fácil eu me misturar do que me separar. Vou repetir: é mais fácil eu provar do que dizer não. É mais fácil eu me misturar do que separar, entendeu? Deus, quando nos manda preservarmos a questão da diferença, da essência, Deus está nos dizendo: eu quero você como você era antes. O Daniel de 10 anos atrás, eu quero que você seja o mesmo hoje. Em que sentido? De idade não, porque o tempo passa. Em que sentido? Estrutura física não, porque a idade chega. Em que sentido? Academicamente não, porque o tempo passa e nós conseguimos conhecimento, estudamos, nos formamos. O que é que Deus está requerendo nessa aplicação de hoje? Eu quero que você carregue o que você carregava há 10 anos atrás: presença, poder, autoridade, ousadia, distinção, riqueza de princípio e preservação de mandamento. É isso que Deus requer para a geração de hoje. Porque se eu perco a necessidade de preservar a minha essência, eu me tornarei mais um no contexto de prostituição. O mundo está prostituído, o governo está prostituído, o judiciário está prostituído, o sistema de Babilônia está vendido, rachado, e muitos estão aplaudindo o que está acontecendo aí fora. Confesso-lhes, meus irmãos, que poderias me trazer uma mensagem diferente, mas não posso fugir da orientação do meu Senhor para esta noite. Nós temos que tirar do meio o que está atrapalhando o derramamento
momento de presença e a manifestação do Espírito Santo. Quando eu medito neste contexto, eu medito sobre a necessidade de alguém olhar para mim e dizer, de forma até interrogativa, tu és aquele crente? E você dizer, eu sou o mesmo crente. Tu és aquela moça que tu cantava naquele conjunto e Deus te domava nos cânticos espirituais, no louvor que a igreja sentia a presença. Você pode ter a autoridade de dizer, pela misericórdia de Deus eu sou. Tu és aquele pregador de 5 anos atrás, que quando tu abria a Bíblia, Deus usava a tua boca com uma palavra profética. Você pode dizer, por misericórdia de Deus eu sou. Tu és aquele mesmo dirigente de congregação que chorava quando alguém cantava, que chorava quando alguém pregava. Você pode dizer, Thales, por vontade de Deus, o tempo passou, mas eu sou o mesmo Daniel. Alguém pode dizer, Thales, tu és aquele mesmo pregador que carregava o carro de som na rua do Geisel, do Funcionários 2, por misericórdia de Deus eu sou. Isso significa dizer, não é porque somos melhores ou maiores, significa dizer, se Ele não estiver na minha vida, eu morro. Se Ele não me governar, eu me perco. Se Ele não me dirigir, eu confronto as paredes do pecado. Se Ele não estiver em mim, eu cedo aos pratos da Babilônia. Se Ele não me comandar, eu abro a porta para a prostituição. Mas Daniel pode dizer para Belsazar, Belsazar, o tempo passou, mas a minha vida está cheia de glória. O tempo passou, mas o vaso está cheio de azeite. Eu quero nesta noite aqui na Rua da Areia perguntar aonde estão os crentes que estão ainda sentindo a presença de Deus como sentia. Era bacana, era maduro e não colava. Deus vai tomar crentes aqui através de um renovo espiritual como nunca mais tu fosse tomado a mulher, como nunca mais tu fosse tomado o homem, porque Deus te diz, eu quero te renovar como antes, eu quero te encher como antes, eu quero te tomar como antes. Pastor Márcio Rocha, tem gente que profetizava, parou de profetizar. Tem gente que tinha visão, parou de ter visão. Tinha gente que tinha interpretação de língua, parou de interpretar. E Deus está dizendo para você, eu quero que você seja o mesmo. Eu quero que você seja o mesmo. Eu quero que você seja o mesmo. Eu vou repetir, vou para lá, paixão da live. Eu quero que você seja o mesmo. Olha para alguém com muito respeito. Se você quiser, eu não obrigo ninguém, mas se você quiser, diga para ele, diga para ela, você veio no lugar certo. Você veio no lugar certo. Porque papai está te dizendo, vai ter renovo. Vai ter renovo. Vai ter renovo. Vai ter renovo. Quem sou eu na Babilônia? Quem sou eu? Quem era Daniel de Babilônia? Eu estava meditando e trouxe uma frase para aplicar. Daniel resolvia problema dentro de Babilônia. Daniel resolvia problema dentro de Babilônia. Agora medite comigo. Eu sou alguém que resolve o problema ou sou alguém que dá problema? Quem somos nós? Eu estou resolvendo o problema ou dando problema? Pense aí. Pense em alguém aí que dá problema. Pense aí, você tem 5 segundos. Ou pense se você está dando problema. Se você estiver dando problema, infelizmente você tem que voltar para o lugar do altar e dizer, papai, onde é que rachou o negócio? Conserte a sua vida com Jesus. Agora Daniel resolve o problema. Diga, Daniel resolve o problema. Vamos, gente, mais forte, vai terminar daqui a pouco. Diga, Daniel resolve o problema. Daniel resolve o problema. Agora escuta aqui, qual era o problema que Daniel ia resolver? Primeiro, ele entra numa seara
que estava o rei embriagado, prostituição cultural, imoralidade sexual, embriaguez, nervosismo, perturbação. Logo me diga uma coisa: Deus estava onde Belsazar estava, ele manifestava a sua presença. Nós sabemos que Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente, certo? Mas Deus não habita onde tem prostituição e pecado. Deus não estava dentro do palácio, em termos de manifestação, de atuação, porque Deus não aprova. Olha para cá. Só que quem é que chega lá dentro? Diga Daniel. Quem é que carrega Deus? Daniel ou Belsazar? Mais forte, Daniel ou Belsazar? Logo, se Daniel carrega Deus, aonde Daniel colocou a planta do pé, Deus está dizendo assim: Daniel, o ambiente não merece que eu manifeste, não merece que eu opere, mas porque tu estás aqui, eu vou operar para mostrar que a minha autoridade ainda permanece contigo. Olha, tem lugar que tu pisa a planta do pé, que de imediato tu sente aquele peso, aquela coisa estranha. Quem já sentiu isso? Aquela agonia. Teve lugares que até mesmo eu cheguei que você sente uma dor de cabeça, uma inquietação no físico de Jesus. O que é que está acontecendo? Porque tem lugares que são carregados de demônios. Babilônia não carrega Deus, Babilônia carrega demônios. Tem lugares que são dominados por principados, potestades, governadores das áreas espirituais, demônios, anjos caídos. Mas Deus envia, por permissão dele, Daniel para dentro do palácio para interpretar um rei carregado pelo sistema dos demônios. Sabe o que Deus está requerendo da nossa geração de hoje? Deus não quer que a gente se misture, mas Deus quer que a gente tenha uma palavra de confronto, uma palavra transparente para os governantes desta era. Olhe para cá para a gente concluir. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Tu estás preparada para ser chamada por alguém para visitar um demoniado? Vamos pôr linguagem, tem gente conversando demais. Presta atenção, gente, presta atenção. É 9h25. Vamos lá, se liga no céu. Você está preparado para ser chamado por alguém, ó? Vem aqui. Onde é? Quando eles esperam um bar, todo mundo bebendo e o camarada quebrando as mesas do bar, as cadeiras, quebrando garrafa, endemoniado. E tu chega lá, e agora? Deus te levar para uma casa onde todo mundo é crente, o enfermo lá, doente, porque tem doenças que são biológicas e doenças que são espirituais. E quando você observar, é uma doença espiritual, porque ele foi afetado por uma seta demoníaca. Se tu não for o mesmo e a mesma, tu não conseguirá ter êxito dentro daquela seara de confronto. Vamos lá, mais exemplo. Se tu estiver no teu colégio, na tua faculdade, dentro da sala de aula, e o teu professor pedir para tu explicar quem é Deus, o que você vai dizer? Chegou? Se alguém ateu dentro da tua escola pedir para tu confrontar ele pela Bíblia, tu tem conteúdo? Ou aqueles anos de escolinha infantil, de escola dominical, não valeu? Está entendendo como o negócio é sério? Se o teu professor pegar tu na roda de teus amigos e dizer assim: se tu realmente é crente, ora por mim agora. Se eu for curado, eu aceito a Jesus. Mas se eu não for, eu vou lhe tratar como um zero à esquerda, vou lhe perseguir na faculdade. E aí, o que é que você vai ter para dar? O que é que eu tenho para dar? Agora me diga uma coisa, olha para cá. Por que Daniel é chamado, meu pastor Antônio? Porque ele tem o que dar. Daniel tem o que dar, porque ele tem o que dar. Olha para cá, pensa comigo.
Por que Daniel tem um que dar? Porque ele tem uma história. Ele tem uma história lá atrás. Sabe o que o inimigo está querendo fazer conosco? Rasgar a história, ferir a nossa história, macular a história espiritual da gente. Mas tem uma coisa, ele tenta, mas não conseguiu. Daniel, por quê? Porque Daniel não se misturou. Olha para isso. Daniel não se misturou. Guarda isso, diga: Daniel não se misturou. Tem gente que se vende por dinheiro. Tem gente que se vende por reconhecimento. Daniel poderia ter trocado tudo isso, ter trocado os princípios, ter trocado a integridade, ter trocado a moral, pelo quê? Por cargos maiores, mas não precisou, porque quando Deus quer te apresentar, não precisa que você se misture. Já pensou nisso? Tem gente que troca princípios por dinheiro. Daniel não precisou trocar princípios por dinheiro, porque Deus, dentro de Babilônia, Deus levantou Daniel. O que é que Deus está dizendo para você? Eu vou lhe levantar naquele lugar, sem precisar que você se manche. Eu vou lhe levantar naquela repartição, sem precisar que você assine documentos fraudados. Eu vou lhe exaltar dentro daquela igreja, sem precisar que você bajule ninguém, para lhe colocar em uma cadeira de destaque. Está entendendo o que Deus faz com quem Ele quer exaltar? Deus está lhe aplicando a palavra nesta noite. Por tu ser a mesma, por tu ser o mesmo, eu vou te apresentar em um cenário duvidoso. O cenário é duvidoso, porque todo mundo perturbado, e tu estás lá representando Deus, porque tu tens conteúdo. Alguém às vezes despreza você porque você não tem aparência. Alguém às vezes despreza porque você não tem fama. Alguém às vezes despreza porque seu nome não está no outdoor. Alguém despreza porque seu nome não está nos congressos do setor. Alguém despreza porque você não canta nas festas de conjunto. Alguém despreza porque a congregação que você dirige é pequena. O povo é pequeno, lugar difícil, escabroso. Alguém despreza porque você não tem um carro para andar, uma moto para andar, uma roupa boa para você vestir, o perfume que você queria pôr na sua roupa, no seu corpo, para ir para o templo. Mas tem uma coisa: não se preocupe com as coisas naturais, priorize o espiritual. Porque, Thales, quando eu priorizo Deus, Deus me surpreende na terra. Quando eu priorizo Deus, Ele me apresenta dentro do palácio. Eu vou liberar a palavra para essa geração aqui. Estão dizendo aqui, pastor Raimel, pastor Baixo, que a nossa geração é a geração do escândalo, é a geração do free fry, é a geração do TikTok, é a geração do homossexualismo, é a geração do esquerdismo, é a geração de todo tipo de ismo. Mas como profeta de Deus, eu quero dizer: a minha geração é a geração do arrebatamento. Eu vou liberar a palavra profética. Estão dizendo aí que casamento ficou para trás, casamento é coisa do passado. Eu quero dizer que minha geração ainda preserva o casamento entre homem e mulher. Estão dizendo aí que matar a bola na cintura é normal, mas a minha geração valoriza a gestação de 9 meses. A minha geração é contra o aborto. Estão pregando aí que a família pode ser poligâmica, mas eu quero dizer pela Bíblia: Deus criou homem e mulher, deixando seu pai e a sua mãe, onde se a sua mulher e ambos serão a sua carne, sem poligamia. Babilônia não vai destruir os princípios de Jerusalém, porque Deus nos levantará com glória. Quem crê, enche essa congregação de glória a Deus, aqui nesta noite, aqui na Rua Laranja, Arabandara, Xerebicoma, Baraia. O diabo está tentando parar, mas não para. Está tentando quebrar nossos conceitos de fé, mas não vai quebrar, porque somos o mesmo. Cadê a glória da tua boca? Já parou?
nossa geração de jovens de hoje é a segunda no planeta com mais índice de serem caracterizadas como a geração do nem trabalha nem quer viver direito, presos dentro de casa, jovens que não querem trabalhar, moças que não querem trabalhar, jovens que não querem ir para o mercado de trabalho porque tem medo de ser marido, não querem ter responsabilidade com mulher, trabalhar para colocar o cuscuz na mesa, o feijão no almoço, moças que não querem casar porque para ela vale mais ficar aqui e atuar nos congressos, dentro das igrejas onde ela vai, do que ter um relacionamento sério. Estão pregando tudo isso por aí. O que está acontecendo? O Daniel está se manchando, Daniel está se ferindo, e muitos dizem: é normal, que normal, isso é pecado, precisamos levantar. Ele me raiva, ele me compassiva. Eu fui pregar num culto um dia desse, fiquei triste, porque não pela palavra, porque se a gente prega, nós temos a obrigação de pregar, como pregoeiros do Evangelho, amém? Pregamos a palavra. Minha esposa estava lá, numa festa de jovens, com quase 100 pessoas, não é uma igreja grande. Eu disse: quem não é batizado no Espírito Santo? De forma primária, a gente pode ficar até contente. Ninguém levantou a mão. Irmão, como é que pode? Uma festa de quase 100 jovens, todos os 100 ser batizados no Espírito Santo. Agora, para minha tristeza, quando eu chamei para repreender ansiedade, depressão e síndrome do pânico, encheu na frente. O que é que está acontecendo com a gente? Me diga aí. O que é que está acontecendo com a gente? Eu estou pensando muito nesses dias, eu conversando com a minha esposa, com os meus pastores. Estamos vivendo dias estranhos. Ninguém veio para frente para receber o batismo, mas vieram para frente porque estavam oprimidos, pensando em se matar. Moça de boa aparência, de faculdade, pensando em se matar, tomando remédio, veneno, chumbinho. O que é que está acontecendo com a gente? O que é que está acontecendo? Será que a gente só dá glória nos congressos? Corta laço, pula, marcha. Irmão, se Deus mandar uma marcha, marcha, eu estou no carro. Se Ele mandar um corta-laço, eu corto. Agora tem uma coisa: não adianta a gente só marchar e corta-laço se não tem comportamento de santo dentro de Babilônia, não. Porque se eu permito o pecado entrar, eu abro brecha para tudo que não presta de fora para dentro de mim. Quem é você dentro de Babilônia? Quem é você? Quem sou eu, Thales? Dentro de Babilônia, quem somos nós? Encerro a minha participação nesta noite. Escute, vou ler o versículo 14. Tenho ouvido dizer a teu respeito. Olha para cá. O que é que alguém tem ouvido dizer sobre o teu respeito? Olha o que ele tem o que dizer de Daniel. Tenho ouvido dizer que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz, isso é muito tremendo, e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. O que é que alguém diz sobre você? O que é que alguém fala sobre você? Alguém está dizendo sobre Daniel. Quem é esse alguém? O rei de Babilônia. Não é um plebeu, não é um servo, não é um desconhecido. É alguém que tem poder na mão, alguém de grande influência. Dirige a palavra para Daniel e diz: eu sei que em ti há o Espírito dos deuses santos. Sabe o que significa dizer? Ele está dizendo assim: Daniel, eu sei que Deus habita em ti. Segundo, ele diz: eu sei que em ti tem luz. Que luz é essa? Presença. Tu é diferente. E o entendimento, olha para minha cabeça aqui, olha para cá. O entendimento, diga o entendimento. E a excelente sabedoria se acham em ti. Olha para cá. Entendimento e excelente sabedoria. Sabe o que significa excelência? Plenitude.
Ele está dizendo, além de tu ser alguém de grande conhecimento em termos administrativos, em termos de governo, tu é alguém que tem a plena sabedoria. Tu também conhece Deus. Vou liberar a palavra aqui para dizer, não venha dizer que você parou de dar glória porque você não tem tempo de cultuar dentro da igreja por causa da sua faculdade. Deixe de mentira. Tem muita gente que tem a cabeça brilhante para as coisas de baixo, seca para as coisas de cima. Tem muito crente cabeça brilhante para as coisas de baixo, mas cabeça seca, vazia para as coisas de cima. Eu entendo no contexto original do texto. Deus está dizendo assim, meu presbítero, eu sei que tu tem excelente sabedoria. Foi fraco. Embaixo, em cima. Embaixo, em cima. Embaixo, em cima. Vou liberar outra palavra para encerrar, que é 9:35. Os irmãos vêm falar de mil vistos. Glória. Deus quer que você se forme embaixo. E eu não quero ser mais ousado em liberar essa palavra profética. Deus vai me fazer grande. Poucos entenderam. Deus vai me fazer grande. Deus vai me fazer grande. O contexto é imoral, mas Deus vai me fazer grande lá dentro. Sabe que eu libero a palavra profética? Deus quer que você se forme e galgue o maior patamar do seu curso. Deus quer que você seja um grande juiz de João Pessoa. Deus quer que você seja um dos grandes promotores e procuradores da Paraíba. Ele quer que você seja a melhor médica, a melhor odontóloga, o melhor odontólogo, o melhor médico veterinário. Ele quer que você seja o melhor engenheiro. Ele quer que você seja o melhor teólogo, o melhor PhD da profissão que você escolheu para ser, para exercer. Mas além de tudo isso, ele quer que você seja um engenheiro cheio, um advogado cheio, uma dentista cheia, um dentista cheio, um teólogo cheio das coisas de cima. Ficamos então em nome de Jesus. Excelente sabedoria. Glória a Deus. Antes de orar, pergunta quem está perto de você assim, como olhar profético e diga, tu és o mesmo? Ou tu mudaste com este tempo que passou? Tu és a mesma ou tu mudaste com esse tempo que passou? Tu és, quem tu és dentro de Babilônia? Gente, temos que meditar sobre isso. Quem sou eu dentro de Babilônia? Eu quero nesta noite saber se alguém entre nós que não é crente ou está afastado da igreja, que está visitando esta festividade nesta noite. Tem alguém entre nós que não é crente ou está afastado? Deus lhe abençoe, meu irmão. A primeira pessoa se manifestou ali. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Onde está? Se tiver, levante uma de suas mãos, por favor, para me lhe conhecer aqui. Deus abençoe. Amém. Seja bem-vindo. As portas estão abertas. Tem mais alguém nessa noite que não é crente ou está afastado da igreja e que de muito bom grado foi convidado ou veio cultuar conosco nessa noite, além dos dois? Tem mais alguém aqui nessa noite? Amém. Deus abençoe, minha irmã. A terceira levantou. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Só temos 3. Ai, minha filha, prepara o vinho. Por favor, para o seu cachorro. Prepara o vinho, filha. Como pregoeiro do Evangelho, eu quero lhes convidar nesta noite a dar o maior passo da vida de vocês. Qual é o maior passo que um homem pode dar na sua vida, uma mulher pode dar na sua vida? Aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Porque o Senhor perdoará os seus pecados, escreverá o seu nome no livro da vida, e através do Espírito Santo, que é o agente de regeneração, Ele vai regenerar a sua vida, vai regenerar a sua mente, a sua alma e o seu espírito pelo poder da própria palavra. Nessa noite, alguém aqui nesta noite deseja aceitar a Jesus como Salvador de sua vida? O senhor deseja, meu irmão? Glória a Deus. Convide o irmão para aqui, venha, por gentileza, vem aqui que eu quero orar para o senhor.
aqui na frente, fica aqui perto da gente. A gente vai orar com você. Pois amor, irmãos, a gente vê cenas como essa. Almas no altar. Aonde está a segunda pessoa? Tem mais alguém nesta noite? A igreja vai orando. Eu aprendi que quando o pregador está pregando, fazendo convite, a igreja faz o quê? Diga, Jesus vai quebrando os grilhões, vai quebrando as cadeiras. Espírito Santo vai trazendo ele, vai trazendo ela. Faça isso. Não perca esse costume bom da gente. Aonde tem a segunda pessoa entre nós que quer aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém que Jesus está lhe convidando. Jesus te convida hoje a firmar os seus passos na própria palavra dele. Cadê a segunda pessoa? Vai orando. Cadê as irmãs aí atrás que deram um sinal, que estão afastadas da igreja? Jesus lhe convida, minha irmã, nesta noite, a aceitá-lo como Salvador. A senhora já provou da fé, na verdade, a senhora já conhece a palavra. Tudo que eu preguei, a senhora já conhece. Mas o que Deus quer da senhora é que a senhora dê um passo para dizer: Jesus, eu quero ser a mesma. Eu quero voltar a ser aquela mesma. Eu quero voltar a ter a mesma essência, carregar a tua presença e sentir paz na minha alma. A senhora deseja nessa noite retornar à casa do Pai? Vocês duas, se a senhora quer? A gente lhe convida pela palavra. Se você desejar, levante uma de suas mãos que nós iremos orar por vocês. Você deseja nessa noite aceitar a Jesus como Salvador? Deseja levantar já. Glória a Deus. O glória foi fraco. Lá no céu, a glória está sendo muito mais forte. Já está chorando. Traga ela para cá frente. Aleluia! Aleluia! Ei, deixa eu reparar isso. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Glória. A vida é terceira ali atrás. Cadê o irmão para trazer ela? Acompanha ela, caminhozinho dela. Cadê o irmão? Glória a Deus. Glória a Deus, que vitória, que vitória. Irmãos, eu me alegro por almas. Eu gosto de ver Jesus operar sinal por almas. Eu não sei os irmãos, mas quando é alma, fica um menino. Olha para mim os três, por favor. Deus lhe abençoe, meu irmão. Deus lhe abençoe, Deus lhe abençoe, meu irmão. Deus lhe abençoe. Repitam assim comigo, por gentileza. Digam assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me aceita como filho. Chega a mão para cá, permissão do pastor. Querido Deus, eterno Pai, te apresentamos essas três vidas que se rendem a ti nesta noite. Alegria do céu por um pecador que se arrepende em teus atos. Escreve-os, Senhor, os nomes dos teus filhos no livro da vida nesta noite. Perdoe os seus pecados. Aceite-os como filhos teus, cobre-os com teu sangue, repreenda toda ação contrária do mal contra a vida dos teus servos que se rendem a ti nesta noite. Blinda a mente, blinda a alma, blinda o corpo físico, que através da palavra que foi pregada nesta noite, aonde eles colocarem a planta do pé, utiliza-se deles como um canal de representação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te entregamos essas vidas em nome de Jesus. A igreja diz amém. Agora eu quero saber nesta noite quem quer receber renovo de Deus. Quem não é batizado no Espírito Santo? Levanta a mão assim. Quem não é batizado? Todos que não são batizados, faz assim, faz assim, faz assim. Vem para aqui para frente, rápido. Todos que não são batizados com o Espírito Santo por fogo, vem para cá. Os irmãos aqui podem voltar, depois o pessoal vai pegar o contato de vocês. Eu tenho certeza que o pastor Márcio Rocha, os irmãos vão pegar o contato de vocês. Vem para aqui para frente, todos que não são batizados com o Espírito Santo. Uma moça que é batizada se aproxima de uma moça que não é. Tem ali atrás também. Cadê os rapazes batizados? Os rapazes batizados. Vem cá, meu filho, escolha alguém aqui, um irmão, uma irmã. Orem por ele, orem por ela. É festa de moçada, eu gosto de envolver todo mundo. Vem para cá.
Tem 3 rapazes aqui, 4, 5, 6 que não são batizados. Se aproximem. Cadê o jovem daqui cheio de fogo? Vem para cá. Se os irmãos obreiros se quiserem descer para me ajudar, fica à vontade, né? Feche os olhos e vá dando glória a Jesus. Se ligue no céu, porque quem batiza não vai voltar. Eu estou aqui como um canal de Deus para você nessa noite, como pregoeiro da palavra. Vá dando glória, diga santo, diga Jesus, tu és grande, diga Jesus, tu és lindo, tu és maravilhoso. Diga, Senhor, me enche, me domina, me envolve, Senhor, me renova, toma minha vida, me toma do alto da cabeça, planta dos pés, derrama fogo sobre mim, me dá autoridade para falar em língua, orando. Cadê minha irmã? Solta o remédio, minha filha, adora Jesus, porque daqui a pouco eu vou começar a orar, mas agora você vai se ligar no céu e vai glorificar a Pai nesta noite, dizendo, Senhor, eu quero ser o mesmo, me renova, me toma, me usa. A partir desta festa, a tua vida vai mudar, vai ser um divisor de água para a tua história, porque Deus te levantou para ser referência. Adore, minha filha, coloca o hino mais, menino de batismo, fica animado. Glória. Estira a mão para cá. Vai dando glória. Glória. Adora Jesus. Os irmãos já desceram aqui para orar, porque quem batiza Jesus, ele está aqui na rua da areia, se liga no céu. Glória, isso. Glória. A presença de Deus está aqui entre nós. Cante. Em qualquer outro